Legal, vamos lá então. Gravando. Valendo! Boa tarde, irmãos. É muito bom ter todos aqui de volta num dia tão bonito, tão especial, né? Que é o primeiro dia da semana, que a gente separa justamente para dedicarmos ao conhecer mais de Deus, para adorá-lo, mas também algo que o pastor Flávio tem chamado muito a nossa atenção, não é apenas adquirir conhecimento, é responder. E a aula de hoje tem muito a ver com isso, com a resposta ao ensino, que é justamente a aprendizagem, né? Então, vamos orar para começar nossa aula e assim aproveitarmos bem o nosso tempo. Tá bom? Oremos então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia tão importante no nosso preparo para as atividades de trabalho, Pai. Um dia em que o Senhor permite que nós descansemos para contemplar o Senhor, para louvar o Senhor, para aprender de Ti, mas também para meditar em tudo isso e transformar tudo em prática em nosso dia a dia, Pai. É a prática do que conhecemos que nos torna mais parecidos com Cristo, que nos deixa em evidência como luz do mundo e sal da terra. E é para isso que o Senhor permite que nós sigamos aqui quando somos alcançados pelo Teu Evangelho, Pai. Pedimos que o Senhor nos transforme de dia em dia para que possamos Te servir cada vez mais e melhor. Pedimos também por esse tempo, que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo compartilhado de experiências e de conhecimento, para que nós possamos apoiar-nos mutuamente na tarefa de crescer na piedade, crescer na semelhança com Cristo, Pai. Abençoa cada um de nós, dando-nos entendimento, dando-nos vontade de transformar em prática o que venhamos a ouvir, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, para que a gente possa ir trabalhando, então, né? Muito bem, está aqui a nossa capa já tradicional, né? E eu gostaria, então, de dizer a vocês que assim que esse computador funcionar, vai ficar melhor, né? Vamos lá. Estou tomando um drible dele. Fico inventando coisa, depois sofro, né, Vinícius? Vamos lá. Muito bem, ó. Então, hoje nós vamos começar os estudos do penúltimo tema da nossa série de estudos. Eu confesso, né, que quando começamos essa série, eu imaginei que tomaria um tempo infinito e tinha dúvidas, né, como o tema seria recebido. É um tema de disciplinas espirituais, a gente já falou algumas vezes, tocou algumas vezes nele em escola dominical no passado, mas sempre ficava aquela dúvida de, puxa, peraí, né? Será que os irmãos vão topar algo assim? E graças a Deus temos aí um bom grupo que está conosco desde o começo, e depois mais e mais irmãos foram se juntando a nós, né? Uma coisa que eu conversando com o pastor Flávio e o Vinícius, né, em ocasiões separadas, eu disse, né, o tempo passou muito rápido e esse tema, sem dúvida alguma, incorporou ou reforçou ou até mesmo ensinou muitas coisas importantes para mim. E desde já agradeço a cada um de vocês que esteve, né, conosco nessa longa e prazerosa caminhada. Então, vamos lá. O que quer dizer, afinal, isso, né? O tema de hoje é importante, embora eu não o tivesse identificado como disciplina. Aprendizado, né, que é o tema, eu achava que era uma rotina, mas o autor é muito sábio quando apresenta o tema como sendo uma disciplina, e nós vamos entender daqui a pouquinho por isso, né? Seguindo o raciocínio de que disciplina é algo que precisamos nos esforçar para obter, fica claro que o aprendizado
é uma das disciplinas mais importantes da vida. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas aprendizado não é um negócio que acontece instantaneamente ou até mesmo automaticamente. Ele tem algumas fases e é muito interessante como ele funciona. A disciplina de aprender sempre está intimamente ligada ao processo de aperfeiçoamento, que é importantíssimo para evoluirmos em qualquer dimensão de nossas vidas, inclusive a espiritual. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Aprendizado é algo contínuo, é algo permanente, se é que nós queremos uma evolução. A gente deveria deixar de aprender só quando atingisse aquele limite. Olha, eu não tenho mais o que aprender. Mas, sinceramente, né? Quem de nós pode dizer não tenho mais o que aprender? E esse talvez seja um dos problemas que tenha gerado tanta instabilidade, né, ou tantos distúrbios mentais nesses últimos tempos. Pessoas dizendo, olha, não tenho mais nada importante para aprender. E é bastante curioso, porque uma vez que nós vivemos em uma época em que todas as opiniões são válidas, o que é importante é a minha opinião, por que eu preciso aprender? Ora, se a minha opinião é importante, eu não tenho que aprender, eu só tenho que saber expressá-la. E muitas vezes a gente precisa lembrar que o aprendizado faz parte do crescimento espiritual também. Nós abrimos a Bíblia todos os dias, não porque nós temos que fazer uma leitura, mas porque diariamente nós queremos encontrar mais coisas sobre o nosso Deus, mais coisas sobre como agradá-lo e entender cada vez melhor o que precisa mudar em nossas vidas e até como nós estamos ofendendo o nosso Deus com nossos pecados. Gostaria então de falar, tá certo que aqui tem várias respostas já, né? Mas eu gostaria de um pouco de participação. O que quer dizer aprendizado para vocês? Quem gostaria de falar um pouco sobre aprendizado? Quando ouve essa palavra, o que vem à mente? Pode abrir seu microfone e participar. Puxa vida, quanta gente tímida, né? Marcelo. Sim. Oi, Então, pastor, vamos lá. Para mim, particularmente, assim, eu coloco no aspecto de você adquirir um conhecimento, uma habilidade, né, uma capacidade de fazer alguma coisa. Você conhece ali algo e você ganha uma capacidade de interagir ali com esse objeto. Joia, legal. Obrigado, pastor. Quem mais gostaria de adicionar alguma coisa? Ou contribuir, melhor dizendo? Essa não é uma participação. Aí eu vou até precisar da sua ajuda, Marcelo, por uma coisa que nós ouvimos no passado, em relação a você ouvir alguma coisa e quando gera um desequilíbrio naquilo que você já conhece. Ou seja, você precisa absorver as informações, isso gera um desequilíbrio, por quê? Porque vai mudar alguma coisa para você, então você vai buscar o entendimento para praticar aquilo que você ouviu. E à medida que você pratica, você mostra o aprendizado. Isso, legal. Isso é o que o pessoal, uma das regras, né, de didática. Você deve desafiar o conhecimento já instalado, você desequilibra, né, a pessoa, levando a procurar um novo equilíbrio, se esforçando para trabalhar a nova informação e construir um novo cenário. Muito bem lembrado, Kern. Isso aí foi dito, nós não éramos nem casados ainda.
Éramos sim. É? Não, não é. Bom, tudo Marcelo, bem. ficou feio agora. Mas eu sei a data do meu casamento, hein? É que foi tudo muito próximo, Geraldo. Foi, né? Muito bem. Talvez não Geralda tenha quer havido um participar também? aprendizado por parte dele dessa informação. Olha só, é isso mesmo. Não foi internalizada, né? Geralda O quer desafio foi participar? tão grande que nós demoramos para voltar ao equilíbrio. Muito bem. Marcelo. Geralda quer contribuir também? Não, o aprendizado, ele é o processo, né, da gente apreender os conceitos, os conhecimentos. Boa, legal. Pastor Marcelo. Flávio? Eu vou ser um pouco aqui antifilosófico, né? Porque eu vou partir do princípio judaico de aprendizado. Então, se você quiser aprender, você tem que andar junto com um sábio. E é na roda de sábios, como falou, que nós temos que nos reunir ali e ouvir o que ele pode compartilhar. E por meio daquele compartilhamento com o sábio, ele vai poder trazer a você conhecimento. Então, é aquela questão do ócio e do negócio, né? Em que o sábio, ele ficava no ócio, ou seja, ele não trabalhava e era sustentado por quem estava no negócio, que eram justamente aquelas famílias que pertenciam àquela comunidade, que normalmente, cada 10 famílias, elas sustentavam um sábio, para que esse sábio pudesse passar o conhecimento para toda a comunidade e principalmente para os filhos daquelas pessoas, daquelas famílias que participavam daquela comunidade. Joia, legal, é isso mesmo. Foi daí que surgiu a ideia de almanaque, né, pastor? A ideia de almanaque veio da palavra almanahá, que era justamente a reunião em que as pessoas estavam envolvidas para compartilhar o conhecimento que eles traziam dos lugares onde eles viajavam, né? Então, quer dizer, porque almanaque significa o lugar do ajoelhar dos camelos, né? Então, quando eles viajavam lá no Oriente Médio Antigo, eles participavam daquele oásis, naquele oásis eles colocavam seus camelos para descansarem, e quando eles passavam a noite conversando e compartilhando os conhecimentos que cada um tinha das regiões onde eles viam. Tanto é que eles vinham de regiões diferentes, com fusos horários diferentes, e aí começou a surgir justamente o nosso almanaque, né? Que é um calendário que não somente de tempo e espaço, mas como também de comunicações e conhecimento. Olha, sabe por que eu sei essa informação? Porque eu estava no culto inaugural lá dos trabalhos da congregação na Zona Leste. Foi tema desse assunto, foi tema dessa pregação, hein? 7 de fevereiro de 2019. Viu? Verdade. Estávamos todos lá, né? Muito joia, muito legal. Mais alguém quer contribuir? Ninguém mais? Todos tímidos agora? Marcelo, Vamos lá, Eric. Não, eu só ia tentar contribuir de alguma forma dentro da área de estudo, né, didática, dentro da área de estudo da didática na pedagogia, existe um processo que a gente chama de processo ensino-aprendizagem, né? Que é bem bacana, porque não apenas aquele que está ministrando aos alunos, né, a sala de aula, né, que está ensinando, né, mas aquele que também, aquele cujo está aprendendo também é uma troca de informação pela observação dentro da sala de aula. Então, o próprio professor, ele observa a maneira de se comportar dos alunos e consegue absorver também a maneira de ensinar de uma maneira assim que seja mais acessível a todos, né, dependendo do nivelamento da classe. E fazendo um paralelo com a engenharia, que a gente chama de machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina, quando a gente implementa um algoritmo que ele tem uma capacidade de absorver as variáveis do meio, a gente consegue colocar isso dentro de uma aplicação, dentro do sistema, onde ele mesmo se calibra. E de que maneira ele se calibra? Observando todos os periféricos, observando tudo aquilo que está em volta, e o sistema começa a operar de maneira correta e calibrada, ou seja, uma maneira perfeita dentro de um veículo, dentro de uma aeronave, etc. Então, o próprio algoritmo aprende com o meio. Então, geralmente, isso é feito através das observações das variáveis. Não muda a nossa vida, né? Nós observamos as pessoas, nós ouvimos as pessoas, e isso desde muito pequeno as crianças vão absorvendo, né? Igual uma esponjinha, e também vai aprendendo da mesma maneira, nesse ensino-aprendizagem
que a gente chama. Né? Perfeito, joia. Mais alguém contribui? Não? Então, pessoal, eu sistematizei, ou acho que sistematizei esses passos todos nesses 4 pontos aqui ao lado. Vejam só, né? O aprendizado é uma busca de informações, ou estar atento a elas, ou até mesmo, como nós dissemos, né? É o estar exposto a elas. Isso aqui entra naquele conceito de almanaque que o pastor Flávio disse. Eu vejo pessoas, sento lá para ouvi-las, claro, né? De preferência que sejam sábios, que tenham uma fonte relevante ali, né? Mas eu vou atrás dessas informações ou estou exposto a elas. Depois eu testo o valor dessas informações, né? Eu vou entender qual é a fonte e qual é a utilidade dessas informações, né? Como que eu uso, né? Aí eu me aproprio das informações, eu testo no meu dia a dia e vejo que elas têm validade. E, finalmente, eu as torno práticas na minha vida, substituindo práticas anteriores. Vejam só como é interessante, né? É um processo de crescimento contínuo. O Eric estava falando ali da machine learning, né? Hoje nós temos sistemas que aprendem sozinhos. E justamente isso, né? Só que o sistema, ele não faz a parte importante, que é avaliar de onde está vindo isso. Essa fonte é relevante ou não. Então, nós tivemos foi feita uma experiência muito doida aí, né? Em que um computador, né? Um sistema, foi exposto a uma comunidade e como ele não tinha filtros, ele aprendeu e evoluiu com comentários racistas, ofensivos e tudo. O desafio do aprendizado, então, não é absorver qualquer coisa, mas é sim absorver as coisas que sejam válidas, que sejam úteis, né? E para nós, como crentes, que reflitam o caráter do nosso Deus. Gostaria de... Tudo bem? Posso seguir? Legal. Então, indo um pouquinho, né? Falando sobre quais são alguns textos bíblicos, né? Que amparam o aprendizado como importante. Vamos dar uma olhada num texto muito, muito conhecido, que é esse de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Então, 2 Timóteo 3, 14 a 17, Paulo diz assim a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, vejam como funciona, né? Aquilo que você aprendeu, a fonte é digna, é fidedigna, é confiável, é uma fonte importante, e você mesmo criou essa convicção. Agora, veja lá. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A fonte é a Bíblia. Agora sim, né? Essa afirmação tão importante para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, aqui nós vemos Paulo não só falando sobre a importância futura da palavra na vida de Timóteo, mas dizendo também como a palavra foi importante no passado de Timóteo. Não só a palavra, mas também quem serviu ali de instrutor para ele. Né? Depois nós vemos em Lucas, capítulo 2, e essa passagem é sempre muito, muito incrível, né, de lermos. Lucas, capítulo 2, versículos 46 a 49. Vejam só quem passou... Sim?
Peidar na minha cara. Vamos lá então, né? Vejam só quem passou pelo processo de aprendizagem também, né? O próprio Jesus. Então, ali no capítulo 2 de Lucas, nós vemos o seguinte: depois de 3 dias, o encontraram, é aquela passagem em que, voltando de Jerusalém, né, José e Maria não encontram Jesus e voltam. Então, voltam até Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então, o processo de aprendizagem, como disse ali o Eric também, né, não é só você falar, mas também é você perguntar, porque você estimula seu mestre a te trazer mais conhecimento ou deixar esse conhecimento mais explícito, e você também sedimenta melhor esse aprendizado, né? Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E a resposta de Jesus é sensacional. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Onde mais eu poderia estar? Onde mais eu poderia obter um conhecimento tão relevante e importante? E é um outro mecanismo importante, né? Nós lembrarmos que os 12 anos era a época em que o jovenzinho era depois interpelado, né, para saber se ele era adulto, se ele tinha aprendido todo o conceito da palavra de Deus e podia realmente ser considerado um adulto. E aí, como diz o pastor Flávio, né, o pai receberia os parabéns por ter preparado bem o filho, ou seria punido por não ter preparado bem o filho, né? Punido assim, né, com uma repreensão, né? E vejam só, né? Todos nós sabemos que Jesus não era não veio de não cresceu em uma família rica, mas ele obteve sim um conhecimento tão impressionante que os próprios estudiosos da época não conseguiam, não alcançavam entender tudo, né? Vejamos essa passagem de João 7, versículos 14 e 15. Jesus, então, né, está na festa das cabanas ali, e ele, diz o versículo 14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e fez o quê? Começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Quem disse que ele não estudou? Ele não teve uma formação, quer dizer, uma educação formal, como eles esperavam, né? Junto aos fariseus, né? Mas ele teve a principal formação, que é justamente aquilo que nós aprendemos aqui nas nossas disciplinas espirituais. Ele lia, ele meditava, ele orava, ele praticava a solitude, e tudo isso ia se incorporando e ia permitindo que ele entendesse cada vez mais e melhor a palavra de Deus. O aprendizado é tão importante que nós temos um livro especialmente escrito para falar sobre o processo de aprendizagem, cujo pano de fundo é justamente um pai instruindo o filho, né? Então, Provérbios tem alguns tesouros muito preciosos ali quando fala em aprendizagem. Vejam só o capítulo 9, nós veremos algumas passagens ali, mas o capítulo 9, versículos 9 e 10, versículo 9, tem uma mensagem muito importante, vejam só.
Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Justo, o homem dependente de Deus. Justo, o homem que quer agradar a Deus. Sábio é o homem que vive a justiça de Deus, mas você, ao instruir o sábio, ele vai que, aliás, primeiro, né, ele não vai se julgar o suprassumo, ele vai sempre estar pronto a conhecer mais. Ele vai estar desejoso de conhecer mais. Então, ele vai aprender mais. No capítulo 10, versículo 14, o aprendizado é apresentado de uma forma diferente. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então, o sábio, ele acumula conhecimento. O conhecimento é o tesouro do sábio. É o que mais importante existe. Eu desejo, eu guardo, eu me esforço para ter esse tesouro, né? Capítulo 18, versículo 15. Diz assim: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos do sábio saem à sua procura. Ou seja, o conhecimento não brota do nada. Eu preciso desejá-lo, eu preciso buscá-lo, eu preciso me esforçar para que ele aconteça. Não é simplesmente sentar e pum, estou sábio. Pum, aprendi. Não. Todo aprendizado, ele exige prática, ele muitas vezes exige um exemplo, mas um exemplo de vida real, e não apenas de vida acadêmica, né? E Provérbios 23, 12, diz assim: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Vejam só, né? Ele juntou num versículo só dois temas muito preciosos para nós: disciplina, né? Dedique a disciplina ao seu coração, né? Discipline o seu coração. Busque as coisas preciosas, escolha, entenda que disciplina é onde você vai, ao adquirir a disciplina, você finalmente entenderá você finalmente obterá a verdadeira liberdade, porque os limites estarão bem determinados e você vai se mover livremente nesses limites. Mas termina ali, né? 23, 12. Mas fala também o seguinte: dedique os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Dedicar, ofereça, né? Não é só oferecer também, é buscar com vontade, com dedicação, com empenho. Também, conhecimento tem a ver com discipulado. E Mateus 28, 18 a 20, nos ensina muito sobre isso, né? Vejam só como está montada essa sequência. É um dos textos que eu mais gosto, porque ele começa com uma declaração de autoridade, né? Jesus chega e diz para os seus discípulos, né? Versículo 18. Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus recebeu essa autoridade de Deus, né? Porque ele cumpriu a vontade de Deus e agora, então, ele ressurreto fala aos seus discípulos. E ele fala o quê? Portanto, vão e façam discípulos, ensinando de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei. Então, esse é um processo contínuo. O aprendizado é tão importante
que ele foi determinado por Jesus para cada um de nós. Primeiro, para eu discipular alguém, eu tenho que conhecer, né? Como o pastor Flávio disse, né? Eu preciso me esforçar para ser um mestre, não o mestre, mas o mestre, aquele que pode ensinar, que pode compartilhar, que pode orientar. E aí eu tenho que ter essa capacidade de ensinar, de levar a pessoa a adquirir conhecimento, de evoluir espiritualmente. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês, 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 7, diz o seguinte. Se eu achar, fica mais fácil, né? Então, 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 7. Veja a importância de termos conhecimento. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada pode ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Vocês viram aqui, então, a preocupação, né, de Paulo em orientar Timóteo sobre essa condição de ensinos errados. Então, o aprendizado tem que vir de uma fonte segura, uma fonte conhecida, para que a gente não seja envenenado. E, finalmente, o texto termina assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, a boa doutrina faz parte das nossas vidas e é importante para isso. Por quê? Porque é por meio disso que entra o versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. De novo, o objetivo do conhecimento é piedade, conhecimento maior de Deus, conhecimento transformador, conhecimento que nos leva a conhecer mais de Cristo e a desejar mais de Cristo, que nos leva a sermos mais parecidos com Cristo. O Vinícius, tem aqui acho que 1 minuto e 45. Vamos interromper aqui, a gente volta no mesmo link, pode ser? Sim, tudo bem. Legal. Aí, pessoal. Até já então, gente. Até daqui a pouco. Gravando. Legal. Então, pessoal, eu confesso que eu fui bastante impactado aqui por esses textos bíblicos todos, né, que falaram para nós sobre aprendizado. Claro, e não termina aí, né? Tem sempre tantos outros textos, né? Mas agora, vamos falar então da razão de precisarmos de aprendizado, né? O objetivo das disciplinas espirituais é nos tornar mais piedosos, ou seja, mais parecidos com Jesus. Acabamos de ver isso no texto de Timóteo, né? Sem dúvida alguma, Jesus foi sábio, e sabedoria é o resultado de transformar instruções e informações em conhecimento em sabedoria. Então, é uma escadinha, né? Eu obtenho informação ou instrução, eu transformo isso em conhecimento. Como é que eu faço isso? Eu ouço, eu comparo, eu experimento, eu checo isso com uma fonte confiável, e aí eu transformo em sabedoria, que é a parte prática, né? Sabedoria é conhecimento prático, e não apenas algo para se acumular
e desfilar diante dos outros, né? Eu confesso que eu fico sempre muito impressionado quando as pessoas derramam muitas informações diante de mim. Mas muito mais do que a informação, é importante a prática, é saber usar aquilo, mostrar que aquilo é prático, né? Uma outra coisa que chama muito a atenção é algo que às vezes a gente ouve, né? Que eu tenho que escolher, ou eu aprendo, né? Ou eu aprendo a Bíblia, ou eu vivo a Bíblia, ou eu vivo uma vida de devoção. Não existe isso, né? É muito interessante porque a empresa de consultoria onde eu trabalho, quando nós falamos de pessoas, nós falamos que as pessoas têm que estar, né, capacitadas e motivadas para aquilo que fazem. Não existe, é difícil saber até o que é mais perigoso, né? O capacitado desmotivado, porque aí você vê que ele acaba levando as pessoas a falarem, para que tudo isso, né? Ou o motivado desqualificado, né? Aquele cara que sai querendo fazer tudo e não sabe, e como não sabe, ele pode ser extremamente nocivo, ele pode estragar muita coisa, né? Então, não existe essa de devoção sem conhecimento, porque você será devoto aqui, né? Mas também não existe conhecimento sem devoção. Como essas pessoas, né, que falam sobre devoção, como superiores ao conhecimento, elas acabam usando como má interpretação, aliás, fazendo uma má interpretação daquele ensino, né, de Paulo, né, que fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Mas não é, a letra mata se você viver extremamente pela letra, né, como faziam os fariseus. Mas não, a letra, a lei é importante, e nós temos visto aí pelo estudo dos 10 mandamentos, como ela é importante para que a gente entenda quem é Deus, quem nós somos e qual é a dependência que nós temos dele. Então, a primeira razão aí pela qual a gente precisa do aprendizado é porque aprender caracteriza a pessoa sábia. Nós vimos que Jesus foi muito sábio. E o sábio, ele sempre quer aprender, porque resistir ao aprendizado demonstra orgulho. É quando a gente começa a achar que não, eu já sei tudo, eu não preciso ouvir nada, eu começo a julgar quem é que está dizendo para falar assim, não, esse aí eu conheço mais. E aí nós vemos tantos bons exemplos de humildade no aprendizado, tanto na Bíblia quanto no nosso dia a dia, né? É necessário buscar o conhecimento, desejando-o, né? O sábio, ele não está contente com o que ele tem de aprendizado, de conhecimento, ele quer sempre mais. Nós vimos isso naqueles textos de Provérbios. O sábio, ele reconhece que o conhecimento é o verdadeiro tesouro. E o conhecimento de Deus, então, é o tesouro mais importante que nós podemos ter na vida. E, finalmente, né, o aprendizado, ele é uma obra para a vida toda. Quando nós desistimos de aprender, nós começamos a definhar, nós começamos a fraquejar, né? Reparem nisso. As pessoas que vão abandonando o desejo de aprender, elas vão ficando para trás. E, muito provavelmente, essa é uma das razões pelas quais nós temos tantos problemas hoje mentais, né? As pessoas começam a ver tanta informação, tanta necessidade, e falam, já que eu não vou alcançar tudo isso, eu vou ficar só com o que eu tenho. Não. Nossos cérebros, principalmente nós crentes, né, irmãos? Nós temos toda a condição de aprender cada vez mais de Cristo, mais de Deus e oferecer mais ainda no serviço de Deus.
Então, não faz sentido nós desistirmos de aprender. Então, nós precisamos aprender, porque aprender caracteriza a pessoa sábia. Nós também sabemos que o aprendizado é essencial para cumprirmos o grande mandamento. Vejam só que interessante, né? Vamos dar uma olhada ali em Mateus 12:30, porque é sempre bom rever todas as palavras e nós não perdermos nenhuma. Mas é um crescendo muito importante que Jesus vai apresentando para nós, né? Então, quando Jesus é perguntado, né, qual é o grande mandamento, qual é o resumo da lei, Jesus apresenta assim. Opa, Mateus 12:30, tá errada essa referência, né? Perdão, irmãos, 22:30. Perdão, eu anotei aqui, em geral eu confiro, mas dessa vez passou. Obrigado, pastor, por salvar essa ovelha em perigo aqui. Então, Mateus 22:30 diz assim, 34, né? Diz assim, olha, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus respondeu: ame o Senhor. Atenção, ame o Senhor. Esse é o mandamento, mas ele tem uma intensidade, né? O Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Todo o seu entendimento. Realmente você já usou todo o seu entendimento? E o material e despreza o conhecimento. É verdade, pode reparar, a gente não quer mais o conhecer. Eu quero ter a minha opinião, eu quero dar o meu palpite e tá bom assim. Nós não podemos permitir que seja assim em nossas vidas e igrejas. Não é aquilo, como o pastor Flávio falou, por uma sequência muito longa, né, de pregações sobre amar o próximo, em que ele dizia, isso é carne de vaca, você desliga o seu cérebro quando você ouve isso. Não, eu preciso manter meus ouvidos atentos, porque se eu achar que eu já sei, eu vou desprezar o conhecimento. Mas eu vou esquecer, né? Se eu parar e comparar o que eu vivo com o que eu ouço, com o que eu aprendo, eu vou chegar à conclusão que ainda tem muito para aprender. E uma última razão aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Ela é essencial para crescer o aprendizado é essencial para crescer em piedade. Vejam só, Romanos capítulo 12, também é um texto conhecido, né? Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala sobre uma mecânica importantíssima para a vida cristã. Vejam só. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E aí sim, né? Olha, o culto racional o nosso culto racional, que usa o intelecto, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Rejeitem os conhecimentos que não aproximam vocês de Deus. Rejeitem a maneira como a mente de vocês foi programada até que conheceram Cristo. Rejeitem aquilo que vocês estão sendo bombardeados diariamente e troquem isso pelos princípios divinos. Não se amoldem, lutem contra isso.
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que você quer ser? Semelhante a Cristo? Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Reprograme sua mente. Troque todo aquele conhecimento que você obteve no mundo pelo conhecimento que realmente importa, da palavra de Deus, do que Deus quer e espera de nós. Nossas mentes se renovam à medida que conhecemos mais de Jesus e permitimos que esse conhecimento nos molde à sua semelhança. Essa frase, esse pensamento eu achei extremamente importante. Ninguém muda por meio de uma Bíblia não lida. Senão, eu vou mudar como? Porque o meu coração quer aquele coração enganoso? Ninguém cresce em uma piedade a respeito da qual não se sabe nada. Como é que eu serei semelhante a Cristo se eu não sei como é ser semelhante a Cristo? E se eu não leio a Bíblia, eu não saberei como é ser semelhante a Cristo. A palavra de Deus deve passar por nossa mente para poder mudar nosso coração e vida. E não é passar porque eu li, é passar porque eu li, porque eu meditei, porque eu orei, porque eu permiti que ela ali vá ficando na minha mente, vá se sedimentando ali, e a partir disso eu forme uma base importante para o crescimento espiritual. Irmãos, para concluir, né? O que eu gostaria de deixar para vocês, né? Aprendizado é uma das essências da vida cristã. É por meio dele que nós somos desafiados a crescer e nos aprofundarmos no relacionamento dependente de Deus. Não é um relacionamento qualquer, porque o relacionamento de Deus, o conhecimento de Deus, nos mostra cada vez mais o quanto nós somos dependentes do Espírito Santo para agradá-lo. Então, eu preciso de Deus e vou atrás disso, em misericórdia e graça, pedindo para que Ele me ajude. E, finalmente, eu lembrei disso, né? Algumas lições podem ser difíceis e duras, mas são necessárias para podermos dizer como Jó, lá em capítulo 42, 1 a 6. Todos nós lembramos de como foi a vida de Jó, as dificuldades que ele passou, mas a gente, muitas vezes, a gente até cita como termina o livro, mas vejam só a riqueza e vejam se não vale a pena passar por tudo isso. A gente não gosta, mas vejam só o resultado do que toda aquela experiência gerou em Jó. Jó 42, 1 a 6 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então Jó reconhece: peraí, embora eu conhecesse Deus, embora eu procurasse agradá-lo, tinha muita coisa que eu não sabia ainda. Então ele completa: Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí, depois disso, Jó diz assim, né? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Que nós, então, irmãos, tenhamos sempre o desejo cada vez mais constante, cada vez mais firme, de conhecer esse Deus tão maravilhoso e inesgotável que é o nosso Deus.
Eu ainda tenho uma parte, né? Semana que vem ainda vamos falar um pouquinho mais sobre aprendizado. Espero que essa aula tenha sido tão boa, tão importante, tão produtiva para vocês quanto foi para mim. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero convidar, então, convidar aqui o Adriano. Você pode orar encerrando a aula? Posso? Só menos, pode então, tá joia. Podemos orar já? Vamos lá. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado pelo estudo do Marcelo, Pai, que o Senhor possa abençoá-lo. Também o Vinícius, Senhor, que está à frente. E o pastor Flávio também. E o pastor Alex também, Pai. Obrigado por esse momento tão precioso, Pai, na qual não podemos aproximar mais de Ti e podemos aprender de Ti, Pai. Que possamos estar com nossos corações abertos e que nós possamos cada vez mais crescer espiritualmente, Pai. Ouvindo a Tua palavra e agregando aos nossos corações, às nossas mentes, os princípios que são importantes e válidos para o nosso crescimento espiritual. Dê-nos um momento de descanso agora e que nós possamos estar buscando a Tua presença mais tarde, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, e que outras pessoas também sintam, Pai, a necessidade de estar participando, Pai, e ouvindo mais a Tua palavra para crescer também, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado, então, pela participação. Deus os abençoe em mais essa semana aí de trabalho para o nosso Deus. Amém. Obrigado, Marcelo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Marcelo. Nada. Vinícius.